exaltado o nome do Senhor dos Exércitos, amém? Algumas pessoas falam que lá vai ter choro, eu falo que não vai ter, porque eles trazem aí a divisão dos galardões, da qual vai ser entregue. Então tem alguns que falam que alguns não vão receber o galardão, e por isso vai ficar triste. Mentira, irmão, porque só de saber que está lá no céu sendo salvo é motivo de alegria, amém? Então lá não terá choro, não terá tristeza, mas só alegria. Quem crê nisso? Tem uma pessoa que está conosco hoje. Qual é o seu nome, guerreiro? Seu nome? Wellington. É a primeira vez que vem, Wellington? Amém? Já é cristão? Não congrega? Hoje, quem sabe, é o seu dia, eu creio nisso, porque Deus tem uma promessa, né? Para você, promessa de salvação, amém? Como a igreja deve receber, irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor, volte sempre. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, mas assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo, mas assim nós vamos vencer. Que bom que você veio hoje pra casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio e aqui você está. Que bom que você veio, Jesus vai abençoar. Que bom que você veio, Jesus vai abençoar. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será o quê? Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será o quê? Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Oh glória! Amém significa assim seja. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos, amém? Interessante, irmão, quando nós lemos a palavra do Senhor, vemos aqui o Senhor falar da nova aliança. Quando ele fala da nova aliança, ele está transmitindo para mim e para você que há uma bênção nova hoje, que Deus tem coisas novas para nós no dia de hoje. E é interessante que o próprio Jesus, ele não via a hora de chegar a ceia do Senhor, ou ele não via a hora de chegar a Páscoa, porque a Bíblia diz que as coisas novas aconteceram logo após Moisés, ao mando de Deus, tirar o povo do Egito. Isso foi coisa nova para ele. Deus estava estabelecendo a Páscoa no qual o povo de Israel iria se confraternizar. A igreja do Senhor praticamente estava nascendo ali, porque quando comer a Páscoa, cada um tinha que estar na sua casa com a sua família. E se sua família fosse pequena, tinha que ir para outra família para que o número pudesse ser grande. Ali começou a unir aquilo que chamamos hoje de casa de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Porque ainda que as pessoas falam, não pastor, mas eu sou desigrejado. Se um dia ele abrir a Bíblia dentro da casa dele, chamar a esposa e o filho, já formou a igreja. Quem está entendendo a glória a Deus, irmão? A igreja sempre vai estar presente. É por isso que o apóstolo São Paulo,
ao chamar os irmãos para a evangelização, a Bíblia diz que ele formava a igreja em cada lugar, ele formava a sua igreja. Então, novidade, a coisa nova de Deus na nossa vida é que ali começa então, depois da travessia do Jordão, as coisas novas, as novidades de vida começando a ser estabelecida ali. E Jesus então não via a hora, irmão, Jesus não via a hora de comer a Páscoa. Porque nós ali, alguns ainda dizem que Matitiá, que é o livro de Mateus, quando ele fala Matitiá, é Matitiarro, que é no hebraico, que é o livro de Mateus, ele ainda considera como um velho, amém, irmão? Mas eu considero como o Novo Testamento. Quem está entendendo da glória de Deus? Então, por isso, quando nós observamos aqui, que Jesus então chama os seus discípulos para comer a ceia do Senhor, ele diz de forma clara, ele fala que estava ansioso, estava na expectativa grande de comer a ceia. Então esse é um momento único, irmão. A Bíblia vai dizer que a Páscoa, como as outras festas, tanto as festas dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, a festa do Yom Kippur, enfim, elas tinham início e a durabilidade dessas festas, ela durava 7 dias. O interessante é que a Páscoa também fazia parte da festa judaica. E o interessante é que Jesus não esperou o 2º dia, Jesus não esperou o 3º dia, Jesus não esperou o 4º dia e nem sequer o 5º dia. Jesus poderia ter esperado o 6º ou o 7º dia, que é o dia perfeito, é o dia 7, é o dia da perfeição. Mas Jesus estava com uma expectativa tão grande, que ele falou assim: já no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para a Páscoa? Então ele já queria fazer logo no começo. Por quê? Porque é algo novo que estava para ser doado, para ser entregue para aqueles que pudessem fazer parte desta nova aliança. Amém? Então ele diz aqui no versículo de número 23, aleluia, algo interessante. Porque ele diz assim, ó: o que come comigo no mesmo prato, depois que ele falou isso aqui através da traição, ele está dizendo: esse me trairá. Aquele que come comigo, aquele que está comigo, esse me trairá. Ele estava relatando acerca de Judas Iscariote. Irmão, o interessante é que, ainda que Judas Iscariote era um traidor, ele não deixou de tomar a ceia. Ele tomou a ceia. O que identifica a pessoa de ser traidor ou não são tomar a ceia, mas atitudes em si. Se você vem nessa noite com a atitude de reconciliar com Deus, pedir perdão pelos teus pecados para com o Senhor, e falar para o Senhor: eu quero algo novo na minha vida hoje, eu quero começar tudo de novo na minha vida hoje, Deus então abre uma porta especial para você, dizendo: é hoje o dia da tua vitória, hoje foi o dia que eu separei para te dar vitória, para que você entenda. Então Jesus aqui, ele trouxe uma expectativa de vida, expectativa de perdão para aqueles que reconhecessem o seu pecado, a sua falha. A ceia não é para ser um maior do que o outro ou melhor do que o outro. A ceia é para que nós venhamos nos desvaziar de nós mesmos, fazer com que a grandeza do Deus poderoso possa fluir e possa interceder pelo nosso espírito, para que nós possamos ter
saúde espiritual e uma vida eterna. Amém, querido? Porque tudo que Deus fez, Ele fez de forma materializada. Até o globo terrestre Ele fez de matéria, e uma hora vai ter um fim. Tudo que Ele fez de matéria tem um fim, porque o tempo começa quando a matéria é feita. Porque antes da matéria não existia tempo, mas existia eternidade. E a eternidade significa a ausência de tempo. Hoje nós corremos para lá e para cá. Hoje nós tentamos fazer as coisas rápidas para dar tempo para fazer mais alguma coisa. E cada tempo que nós perdemos nessa vida, meu querido irmão, é muito valiosa. Por isso que quando nós nos introduzindo aqui na ceia do Senhor, você separou o melhor tempo para Deus. Levanta a mão da glória a Deus. Então o seu tempo separou para Deus, para que Deus te dê uma eternidade, ausência de tempo. Aí é onde nós nos encontramos, Jesus trazendo uma novidade de vida. A Bíblia é bem clara. Quando nós queremos viver o novo de Deus, não existe um pecado imperdoável, a não ser a blasfêmias contra o Espírito Santo, ou sequer até mesmo a apostasia, que significa se apostatar ou se afastar do Evangelho, se afastar de Deus, se afastar do propósito de Deus. Assim também existe outro pecado que não tem perdão, que é o suicídio, aquele que tira a sua própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida que Deus te deu, só Ele pode tirar. Ninguém pode tirar a vida daquilo que Deus te deu. Então quando a pessoa antecipa a sua vida, ela trai o próprio Deus. E por causa disso, a vida de Judas Iscariote, ainda que tinha promessa de Deus, ele foi para o inferno, irmão. Ele foi para o lugar de escuridão. Judas era uma pessoa crente que se afastou. Quem está entendendo da glória a Deus? Judas era uma pessoa salva que se perdeu. Apóstolo, como é que você me prova que Judas ele era uma pessoa salva? Jesus ele fez uma promessa. Jesus ele disse que nos últimos dias aqueles 12 apóstolos, Judas estava lá, sentaria no trono, nos 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus fez uma promessa. E quem é que estava ali? Judas Iscariote. Fazia parte dos 12 apóstolos. Mas se ele se perdeu, traz uma expectativa para a nossa vida hoje. Será que se você se afastar do caminho do Senhor, será que você sair dos princípios de Deus, será que nós vamos ser salvos? Será que a salvação está para que eu faça o que eu quero? Ou a salvação vem para quando nós nos renunciamos quem somos ou quem fomos? Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? A vida é uma renúncia. Eu outrora era DJ, andava em salão de bailes, encontrei Jesus na minha vida, e hoje eu vivo uma vida nova em Cristo. Quem está entendendo isso, irmão? Até o homossexualismo, se reconhecer o pecado e vir para Deus, ele vive uma vida nova em Deus. Não existe dúvida. Pastor, mas eu sou um cachaceiro, eu uso droga, eu fumo. Não me importa. Não me importa. Mas eu vou melhorar, apóstolo. Quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar disso, aí eu venho para casa de Deus, aceito Jesus. Não, aí você está fazendo tudo ao contrário. Porque você está confiando em você e não está confiando em Deus. Mas quando eu
Pecado como eu sou, chego diante do Senhor com a minha fragilidade de pecado. Eu digo: Senhor, eu não tenho força para me libertar, mas eu creio que o Senhor pode me libertar nesta noite. E você receber Jesus como o seu único e suficiente Salvador, crê nele, com certeza Deus fará a obra por completo. Você viverá uma vida nova em Cristo. O homem velho vai morrer e o novo vai ressuscitar em Cristo Jesus. Como Nicodemos, Margarete, não entendia esse processo. Ele diz: como o homem velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então Jesus diz: Nicodemos, aquilo que é carne, e o que é espírito é espírito. Verdade é, deve-se nascer de novo, deve-se nascer da água e do espírito, porque você faz parte de um povo que vai viver eternamente. Você saiu do natural e entrou no sobrenatural. Olha só, você saiu do mortal para se revestir da imortalidade. Você saiu do tempo para viver a eternidade. Então, se a sua vida é outra agora, nós vivemos para agradar a Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos peregrinando neste mundo. A nossa vida está registrada através do sangue invertido na cruz do Calvário. Quando Jesus estabeleceu a ceia, ele falou: esta aqui é a nova aliança no meu, sangue. Ele já vinha falando para Moisés: Moisés, me mostre qual é a nova. Moisés diz: a primeira coisa que vocês devem fazer para viver a nova é aceitar que o Deus Todo-Poderoso está intervindo na sua vida. Então, quando você aceita isso, você está entregando a sua vida para Deus. E aí nós vivemos o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Isaías, ali no capítulo de número 43, versículo 19 em diante, eu vou ler aqui, irmão, ele diz assim: louvado é o nome do Senhor. 43, no seu versículo de número 19, ele estava dizendo: chamei pelo teu nome. Versículo de número 2 do capítulo de número 43. Tu és meu. Deus está falando: eu chamei você pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. E quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, diz o Senhor, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Olha o que Deus está dizendo: o Santo de Israel, o teu Salvador. Do Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que é precioso e honrado os meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Darei a tua descendência do Oriente, e te ajuntarei do Ocidente diante, direi ao norte, dá-os ao sul, e não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Isaías está profetizando aqui
na vida do povo de Israel o novo de Deus, uma vida nova de Deus. Não é uma vida sem Deus. Você anda com Deus, a tua família está com Deus, e se nós estamos diante de Deus, então nós temos uma vida plena em Cristo Jesus. Aleluia. Olha que ele fala no versículo 19: vê que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não percebeis, porém o caminho do deserto e rios no ermos. Ele está dizendo: vou fazer uma coisa nova em meio ao povo de Israel. Então Deus vem trazendo diante da palavra do Senhor, do procedimento do Velho Testamento, das profecias, dizendo que Deus tem algo novo para mim e para a tua vida. Ele vem tratando com o povo de maneira clara, mas o povo estava com os olhos fechados. Os olhos estavam tão fechados que Jeremias teve que levantar. E quando Jeremias levanta, chamado por Deus, Deus chama Jeremias, e Jeremias diz: eu não passo de uma criança. E Deus fala para Jeremias: não diga não passo de uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás. Quem está entendendo da glória de Deus? Não precisa ir muito longe. Igreja do Senhor, não precisa você ir muito longe, só precisa abrir os teus olhos. Ele disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Ele não está falando o que eu vejo, o que tu vê? Quando Jeremias começou a ver pessoas no pecado, na idolatria, na prostituição, no erro, Jeremias então começou a entender o que Deus queria fazer com aquele povo. Estava dizendo que aquele que ia açoitar o povo de Israel seria o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Viria punir ao povo de Israel. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem provocou foi o próprio povo de Deus. Jeremias sabia disso. E Jeremias viu tudo isso acontecer. Mas Deus chama o profeta e diz para o profeta: fala para esse povo que eu farei uma nova aliança com ele. Darei o Brit Hadashah, que significa a nova aliança ou o Novo Testamento. Por eu fazer isso, olha o que está escrito, apóstolo. Jeremias capítulo, aleluia, de número 31. Olha o que está escrito. Jeremias 31 está dizendo assim, ó: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Olha o que ele está dizendo. Lá eu fiz uma aliança, mas essa aliança que eu estou fazendo com você, vai chegar dias que não vai ser a mesma aliança que eu fiz na terra do Egito. Versículo 32, vou ler de novo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que as tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu o haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no teu coração. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo.
apóstolo, nem alguém o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que te dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que tendes ao mar, e faz brandir a sua sombra. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele fez uma aliança, não como uma aliança que fizeram no Egito. A aliança que ele estava fazendo é através da aliança, a nova aliança, no sangue de Jesus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Deus faz a nova aliança, meu querido irmão. Porque, apóstolo, porque Deus, ele tem um prazer de ver Satanás sendo humilhado, a doença sendo expandida. Deus, ele quer libertar da ação maléfica dos demônios, e através disso, só através da nova aliança. Levante a mão, da glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. A Bíblia diz, irmão, em Romanos capítulo de número 10, versículo 9, ou vice-versa, diz: se como a tua boca confessares, em seu coração crede, serei o quê? Salvo. Hoje uma irmã veio aqui, estava congregando na igreja, respeitamos toda a denominação, se não blasfemar contra a palavra de Deus, respeitamos. Se blasfemar, nós decretando o final da blasfêmia através das heresias, repreendendo toda ação maléfica de engano para enganar o povo de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Porque os apóstolos faziam isso. Quando o Simão Mágico pregava mentira, engano, Paulo levantava um dedo e Paulo repreendia e dizia: se não parar com isso aí, vai descer a sepultura. Outros irmãos diziam: olha, deixa eu ter o poder do Espírito Santo para ganhar dinheiro. E Pedro então repreendia ele. A Bíblia diz que dois da igreja de Pedro vieram, mentiram acerca da oferta, do dízimo. Está no Novo Testamento, quem fala isso? Mentiram! E a Bíblia diz que primeiro quem caiu foi morreu, porque mentiu para o Espírito Santo. Depois a mulher estava lá: porque meu marido está demorando tanto no culto. Os jovens levaram e enterraram. Ela veio e ele fez a mesma pergunta: quando vocês venderam a propriedade lá? Ela, como tinha combinado com o marido, ele não foi mudado. Olha, como você mente para o Espírito Santo. Está aí, ó, aonde enterraram o teu marido, você também vai para lá. E a Bíblia diz que eles caem mortos. Hoje só se prega amor. Ai, amor, 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 amor. Não se prega mais a justiça. Não se prega mais, estão brincando com o Evangelho. Nas redes sociais o que se vê mais é brincadeira. É pessoas vestidas de vestido, eu estou já de vestido de salto alto, Margarida. Brincadeira, Jesus amado. E se brincar, a igreja está mais cheia do que essa. É. Porque o pecado, o povo gosta de pecar. Se você oferecer no pecado, não é porque o pecado não é ruim. O pecado, se fosse ruim, não era pecado. Quem está entendendo a glória a Deus, irmão? O pecado é gostoso, é bom. Por isso o povo quer. Quanto mais você faz a vontade da carne, mais enche a igreja. Mas quando você faz a vontade do Espírito, que é renunciar a si mesmo, cada um toma a sua cruz e siga Cristo.
E muitas das vezes você está chorando, mas aqui dentro da igreja você ficar com um sorrisão e falar que Jesus é bom. Isso é difícil, porque você está maltratando a carne, mas está dando vazão ao espírito. Quanta prova você está passando, quanta luta você está passando. E muitas das vezes, meu querido irmão, você quer se expressar. Mas Deus que é maior do que o teu problema, Deus que é maior do que tudo, Ele está dentro de você, fala, fique firme. Eu sou o Senhor, teu Deus. É eu que guardo você, é eu que guardo a tua família. É como a irmã falou aqui, eu não vou mais tanta pessoa no hospital. E queria estar aqui. Meu pai está com câncer. Poderia estar aqui, você está sadia, você está sadio. Está uma mesa farta, Jesus está do teu lado e diz parabéns. E muitas das vezes por coisa tão pequenininha, coisa tão pequena. Lá no mundo, irmão, você enfrentava na cara quando as pessoas se levantavam com você. Lá no mundo será assim, aqui eu quero que você seja pior, mas para Cristo, levante a mão da glória a Deus. Aqui eu quero que você coloque Satanás para morrer em nome de Jesus. Que você profetize a cura, a libertação. Por quê? Porque você está vivendo na nova aliança. Você nasceu de novo. Você tem algo novo. Se eu não tiver algo novo para te entregar, eu não te entrego. Ninguém quer camisa repetida. Todo mundo quer uma camisa nova. Levante a mão da glória a Deus. Em nome do Senhor. Está na hora, irmão, de nós entendermos o que significa, aleluia, a ceia do Senhor e esta nova aliança. A Bíblia diz que no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz assim: mas Deus repreendendo-os diz, olha só, virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Quem pode fazer parte? Quem abriu a inauguração da nova aliança? Hebreus capítulo de número 12, versículo 24. A Jesus o mediador deu uma nova aliança. E é o sangue da expiação que fala melhor do que o sangue de Abel. Cutuca até a irmã e fala assim: te prepara, irmão, para viver o novo de Deus. Deus tem novidade para ti. Deus tem coisas grandes. Te prepare. Te prepare. Labacodonuve, Andarabatecabacandará. Jesus diz assim: um de vós me trairá. Como que os discípulos fizeram, irmão? Jesus está na mesa. Jesus diz: um de vós trairá. Será que ele fez com Adão e Eva? Foi a mulher que tu me deste. E a Eva? Não, foi a serpente. E a serpente olhou, mas não tinha mais ninguém para acusar. Está entendendo? Será que foi assim que eles fizeram? Claro que não. Eles ficaram quietos. Cada um preocupado com si mesmo. Sabe por quê? Porque nesse momento quem vai analisar é você mesmo. É você que tem que analisar a sua vida diante de Deus. Não é teu irmão que está do lado. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho. É você e Deus. Então Pedro olhava e pensava: será que fui eu? João, será que era eu? Porque alguém disse que João era mansinho, mas teve uma profecia que ele disse que o povo não queria atender a Jesus. Ele falou para Jesus: mete fogo lá, manda fogo. Será que foi por causa disso? Então cada um tinha o seu pecado, mas nenhum deles falava qual era o seu pecado. Mas ele estava reconhecendo que era falho.
Então, se eu reconhecer que sou falho, você reconhecer que você é falho, você pedir perdão a Deus, Deus ele é poderoso para perdoar. Mas se nós olhar para aquele irmão vai tomar ceia, não acredito. Aquela irmã vai tomar ceia, não. Pastor não tem visão. Como vai deixar a pessoa tomar ceia? Pastor não tem visão. A primeira pergunta que eu faço, a ceia é de quem? É do Senhor. Se fosse minha, eu dava para quem quisesse. Mas é do Senhor, então não é minha. Uma irmãzinha veio aqui e falou de ser batizado. Eu abri e falei assim, não, você quer estar perguntando para mim? Ela não está aqui hoje, né? Acho que ela entendeu que não era para mim hoje, porque ela era Santa Ceia. Será? Era para mim. Aí eu falei para ela, abra a Bíblia, irmã, antes de eu te responder, que você me perguntou, se pode batizar. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 8. Ela abriu a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 8, estava lá escrito. Quando o eunuco diz, o que pede de eu ser batizado? Amém, irmão? Vou voltar aqui. O eunuco pergunta para Filipe, Atos capítulo 8. O que impede de eu ser batizado? Se fosse hoje, irmão, ele ia falar, você é casado, meu irmão? Você fuma? Você bebe? O que você faz aí? Mas a Bíblia vai responder. Filipe disse para o eunuco, crê somente. Quem crê? Levante a mão da glória de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 16, versículo 15 em diante, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? Então é o quê? É fumar, é beber ou é crer? Quem crê no Senhor Jesus? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que nós temos que acreditar aqui, é no Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas e as outras que fazem separação? Amém. Cada um tem a sua doutrina. A Bíblia diz, irmão, que tem dois tipos de doutrina: a doutrina apostólica e a doutrina institucional. Doutrina apostólica é a que está na Bíblia. Levante a mão da glória a Deus. Doutrina institucional é aquilo que você coloca dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Dentro da empresa, às vezes as suas vestes têm que ser só azul. Tem outra empresa que a veste é verde. No hospital, quando vai operar, as vestes deles são verdes. As enfermeiras têm que usar o quê? Branco. Mas isso significa uma instituição. Ele fez com que isso. Tem igreja que barbudo não pode pregar como eu. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas não é bíblico. É algo que eles colocaram. Nós respeitamos. Amém? Mas quem deve? Segundo a palavra de Deus, irmão, é melhor do que segundo a palavra do homem. Porque o homem é falho, mas Deus nunca falha. Antigamente, as pessoas não podiam nem ter televisão na tua casa. Quem era desse tempo? Levante a mão. Quem era do tempo? A irmã era do tempo, né ou não? A mãe era do tempo. Não podia colocar televisão, porque era pecado, irmão, colocar televisão. Aí eles colocavam a televisão dentro do guarda-roupa. Por quê? Se o pastor chegasse lá e encontrasse com televisão, seria até excluído da igreja. E quantas pessoas saíram e perderam a salvação até mesmo por causa de uma televisão? E hoje você vai na casa de crente, é televisão na cozinha, é televisão na sala, é televisão no quarto. Quem está entendendo a glória de Deus? Às vezes ninguém olha mais para a televisão porque está no celular, que está passando em tal lugar. Olha aí, o que Deus está falando aqui? É assim, irmão. Hoje está todo mundo aceitando toda a coisa. Eu quero dizer, quem é que vai pagar pelas almas que foram para o inferno? Quem é que vai pagar pelas almas que foram para o inferno?
se tornar o quê? Branco como a... E haverá perdão? Ah, pastor, é símbolo. Aonde está escrito que é símbolo? Aonde está escrito que é símbolo? Você leu na Bíblia? É símbolo. Quem fala símbolo são os teólogos. Porque ele fala assim: ah, Jesus quis dizer isso. Jesus não quis dizer, ele disse. Você quer ensinar Jesus? Não precisa ensinar Jesus. Amém? Então, a maneira de nós lermos texto com contexto, muito gera pretexto para heresia e capresto. O que significa? Ele coloca um cabeço de cavalo na tua cabeça e ele guia você para onde ele quer. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Mas se você está só na palavra de Deus, quem te guia é o Espírito Santo. Levante a mão para a glória de Deus. O Espírito do Senhor testifica no nosso espírito. E Jesus, ele diz em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 23, Paulo dizendo: porque eu aprendi do Senhor. Fala para o teu irmão: não aprendi de homens, eu aprendi do Senhor, que uma vez vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.